pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a nossa conversa. Para quem ainda não assistiu, aqui no link está disponível a primeira parte dessa conversa com a psicóloga Bruna. E hoje vamos dar continuidade a esse bate-papo muito legal. Vamos lá? Oi, Bruna, tudo bem? Uma pergunta: você já atendeu um surdo ou familiar que tenha tido depressão ou outros transtornos psicológicos? Sim, a maioria das pessoas que eu atendo, elas têm depressão. Infelizmente, a maioria. Também já atendi pessoas, surdos ouvintes, meu foco é o surdo. Já atendi com transtornos de pânico. É aquele medo exagerado, ele tem medo de andar na rua. É um medo muito exagerado de diversas coisas. É um medo além do normal. É um pânico. Pessoas com alteração no humor, bipolaridade. Também transtornos de ansiedade. Aquela pessoa também com uma ansiedade muito superior à normal. Também já atendi surdos com esquizofrenia. O sinal não estou me lembrando. São pessoas com transtorno de personalidade. Parece que a mente delas é torcida, é dividida, é separado. Isso é muito sério. Mas, por exemplo, alguns tipos de transtornos, eu não sou especialista, não sou. Se eu perceber que está muito pesado, está muito difícil, eu preciso encaminhar a outro profissional da área de psicologia ou um médico. Eu já encaminhei alguns pacientes para o médico psiquiatra para atendimento com remédio, porque é necessário esses dois tipos, a terapia mais o médico ministrando o remédio. Porque são transtornos perigosos. Eu sozinha, eu não posso. Eu preciso de outros profissionais que a gente possa compartilhar. E também já atendi pessoas com problemas na área de aprendizagem. Tem dificuldade de aprender. Mas a maioria, como eu te falei, são depressivos. São pessoas, muitas pessoas, que têm depressão. Nossa, são vários tipos de transtorno, né? E precisa tentar esse atendimento porque a gente sabe que a situação é difícil. E uma pergunta, Bruna. Muitas famílias, elas ignoram e diminuem o problema da depressão para a pessoa surda. Então, como resolver essa situação? Verdade. Tem muito, nossa, tem muito desprezo pela pessoa, principalmente se ela for depressiva. Eu percebo, você me perguntou como resolver. É muito importante ter informação. A pessoa saber, né? Ter esse conhecimento da informação. Chama às vezes a família ou amigo da pessoa, porque se essa pessoa está deprimida, isso é pesado. Às vezes a pessoa, ela tem vontade de se suicidar. Se eu percebo isso, isso é perigoso. Então eu sinto, eu chamo a família ou um amigo, qualquer pessoa que possa estar junto, que possa acompanhá-la, e explico. Olha, ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio, de alguém que esteja junto com ele.
Não pode desprezá-lo, não pode se distanciar de forma alguma, não pode. Por quê? Às vezes, as pessoas acham, bobagem, depressão, bobagem, depressão, não. Isso é preguiça dessa pessoa. Vai viajar, vai trabalhar, vai curtir a vida, que isso some. Bobagem sua. Depressão é uma doença. É muito importante falar. Depressão é uma doença. Às vezes, o que acontece? Que eu já percebi. A pessoa, ela está ótima. Parece, por fora, você olha para ela, tá tudo bem. Ela tá brincando, ela tá rindo, ela tá contando piada. Na roda, ninguém percebe que ela tem depressão. O que acontece? Ela se suicida. Ela tira a própria vida. Aí as pessoas em volta, elas tomam aquele susto. Gente, ela estava rindo, ela estava feliz por trás. Mas dentro dela, internamente, sentimento, ela não falava nada. Ela ria, porque ela estava tentando resolver sozinha. Mas ela tirou a própria vida, porque ela não aguentou. Então, como resolver? Informação. Igual nós estamos fazendo aqui hoje, informando, explicando. Isso é muito importante, essa explicação para as pessoas terem consciência de que a depressão é um transtorno, é uma doença, é grave. Não é brincadeira, é diferente de preguiça. Às vezes a pessoa, ela não consegue sozinha, ela não tem força para ficar firme, ela não consegue ter energia. Às vezes as pessoas, elas fingem que estão bem, mas por dentro elas não estão bem. Então é importante a informação, essa divulgação, e nós precisamos estar atentos, estar alertas, ter muita atenção com essas pessoas. Ela quer atenção só para ela? Sim, é importante, é necessário toda essa atenção, porque a pessoa precisa receber essa atenção. Explicação muito importante, porque uma pessoa ela pode estar aparentemente bem, né? Mas que na realidade ela também pode estar passando por várias dificuldades, vários problemas, e isso acontece com qualquer pessoa, surdo, ouvinte. Então, se você está com esse tipo de sentimento, procure um psicólogo. Isso é muito importante. E você que é surdo também, temos aqui a Bruna, que é uma ótima profissional. Então, Bruna, uma nova pergunta. É muito importante ter esse diálogo, essa conversa com amigos, familiares. É sempre importante ter essas pessoas perto. Mas essa conversa com os amigos e familiares é a mesma conversa que o psicólogo tem? Qual que é a diferença? Bom, deixa eu te perguntar. Se, por exemplo, você está com problema, muitas dificuldades e você não consegue pensar em como resolvê-las. Aí você está ali aflito, meio confuso, seus problemas são sérios. Aí você vai até um amigo e explica que está com problemas, com dificuldades, como fazer, você está se sentindo angustiado, eu não estou suportando mais, e ali vocês conversam. E o seu amigo, ele faz o quê? Então, Então, essa pessoa, ela pode conhecer um pouco a minha família, né? Ela pode me dar alguns conselhos, mas ela sofre influência da própria família dela e ela não está diretamente relacionada a toda a minha realidade. o amigo, ele te aconselha, ele opina, ele dá a opinião dele. Mas seu amigo, opinião, os aconselhamentos, diversas coisas, mas é o básico. É da vida dele, é a experiência dele. Mas e a sua vida? E a sua experiência? E o seu histórico?
Ele, às vezes, vai numa conversa, né? O que vai acontecer? Muitas vezes acontece isso. Os amigos se sentam, bate papo, ali cada um compartilha dos seus problemas. O amigo fala assim, nossa, também tive problemas assim iguais, estava pensando no passado, aconteceu comigo igual, esse problema. Igual? Mas você quer o quê? Você quer se expressar, você quer que seu amigo te entenda para te ajudar. Aí ele te responde que os seus problemas são iguais. Como que ele vai te ajudar? É bom conversar com os amigos? Sim, é importante, porque às vezes dá um alívio. Mas resolve? Às vezes confunde mais. O que acontece? A intervenção psicológica profissional, o amigo ele conversa, é igual? Não, é diferente. Não é igual. Por exemplo, uma pessoa vem em mim com problemas, ela se expressa. Como que eu vou resolver? Eu sou profissional. Eu não vou opinar. Eu primeiro vou absorver, eu vou captando, vou prestando atenção, não vou acusar, não vou julgar, falar que ele está certo, que ele está errado. Nunca faço isso. Por quê? Porque eu preciso analisar, eu preciso conhecer o histórico de vida dele, a experiência, suas características. São muitos detalhes para refletir. O jeito, o comportamento, são muitos detalhes. Opinião minha serve para mim. Opinião minha serve para mim, para minha vida. Para dele, não. Ele precisa conseguir resolver. Eu vou percebendo, aí no momento de orientá-lo, preciso orientar como? Explicando algumas coisas para ele ficar alerta, para ele conseguir fazer sozinho. Não é minha opinião. Não posso fazer isso. O amigo pode, ele é livre, ele pode opinar. Mas o amigo, ele tem ética? Ele tem um sigilo? Ele precisa guardar sigilo? Às vezes o amigo até fala, não vou contar para ninguém. Mas depois ele conta. O profissional, ele não pode fazer fofoca. Não pode. O profissional, ele tem um código de ética, o código do sigilo. Então, ele é obrigado a guardar. É lógico, isso é importante. O amigo é obrigado a ter ética? Eu não sei. Às vezes sim, às vezes não, né? Entendeu? Entendi claramente, porque na realidade as pessoas elas têm as suas crenças, as suas dúvidas e precisa tomar um cuidado em relação a isso. Já o profissional psicólogo, ele tem as suas regras de conduta, as suas responsabilidades, principalmente a sua ética. E desenvolver um trabalho com pessoas requer um acompanhamento profissional. Então, Bruna, uma pergunta. Você já atendeu algum surdo com algum tipo de dificuldade emocional? Como você conseguiu que ele se expressasse? Qual que foi a sua estratégia que você utilizou para que essa pessoa conseguisse superar os seus conflitos? Como que foi? Surdo, em atendimento, ele vinha, às vezes angustiado, com muitas coisas na cabeça. Você já pensou em como fazer sozinho? Como resolver? Por exemplo, uma pessoa, ela juntamente com o pai, a mãe, os pais sempre dão suas opiniões, mas essa pessoa não consegue se expressar, não consegue julgar o que é certo, o que é errado. Também perto de outros familiares, perto de amigos. Essa pessoa ela tem esse tipo de dificuldade de se expressar e de diferir o que é certo, o que é errado. E isso traz um sentimento ruim para ela. E como então a psicologia pode ajudar essa pessoa? Antes, como eu tinha te falado, o psicólogo, ele não dá opinião, esse caminho, aquele caminho, não.
O amigo, a família, ele já tem esse costume. Sim, é certo. Mas a pessoa, ela precisa olhar para dentro dela e conseguir responder. Eu costumo avisar, ó, você tem a resposta. Ele se pergunta, eu tenho a resposta? Eu não tenho. Por quê? Eu penso, por exemplo, a pessoa vem às vezes confusa, cheia de coisas, aí eu percebo, eu tenho vontade de responder, faz isso e isso. Eu tenho vontade, mas eu não posso fazer. Se eu falar, ó, vai e faz isso, vai, segue esse caminho, você vai me obedecer e vai seguir. E vai caminhar pelo caminho que eu falei. Depois, se você perde, se você tem um prejuízo de alguma coisa, a culpa é de quem? Quem que está errado? Sou eu. Por quê? Porque você não teve a escolha, não foi escolha sua. Porque você tem diversas coisas na sua vida que só você sabe. Qual melhor? É você, mas o psicólogo, você pensa, então, por quê? Uma metáfora de psicólogo. Como se fosse uma luz na sua cabeça, está tudo escuro, parece tudo confuso, né? Tudo difícil. Aí você vai se expressando e eu vou percebendo, eu vou absorvendo. Você vai ali, né, se comunicando em Libras e eu, como profissional, vou ficando calado, só te ouvindo. Não estou à toa, não. Não estou à toa, não. Parece, mas não estou à toa. Porque o profissional, ele vai percebendo ali o que a pessoa está se expondo internamente. Aí você não percebe. Aí eu captei uma coisa aqui, captei outra. Aí depois eu vou te perguntar. Aí dá em você assim aquela luz, aí você fala, é verdade. Eu te perguntei, eu não respondi. Eu te fiz refletir antes. Aí eu te perguntei qual o objetivo. Qual o objetivo? Aí você encontra. É como se uma luz acendesse ali na sua mente e você fala, eu entendi. Antes eu não conseguia, agora eu entendo. Mas a percepção não é rápida, não. Essa luz não é rápida, não. O processo é Isso vai demorado, né? depender. Depende muito da pessoa. Mas com a ajuda de um profissional, ela consegue. Isso vai depender do progresso de cada um. Algumas pessoas, elas percebem rápido. Elas encontram rápido, outras demoram. Porque é muita coisa na vida. São traumas, problemas passados, influências. Aí você fica olhando para tudo aquilo. Aí o conselho, a ajuda profissional, ela parece que abre a sua mente, vai te dando ali claridades que você consegue perceber e fazer sozinho. Então você vai se moldando, se consertando e você vai melhorando. Mas cada pessoa é diferente, tem um momento ali do progresso. Por quê? As características de cada pessoa, do indivíduo, é individual. São diferentes, entendeu? Entendi claramente. As pessoas, elas não são iguais. Cada pessoa tem sua característica particular. E uma pergunta, Bruna. Como que foi esse começo, esse processo da Libras e a psicologia? Qual que foi seu sentimento ao atender uma pessoa surda? Ui, que pergunta! Eu comecei, né, um tratamento interno, um atendimento interno, um treinamento. São muitas coisas, é muito segredo, porque antes, eu no meu curso, né, quando eu formei, a minha vontade era de trabalhar em clínica. Não, não era essa a minha vontade, não. Eu queria trabalhar em outra área, na área
Qual mesmo? Jurídica. Eu tinha vontade de trabalhar na jurídica. Mas isso é rápido? Pensei, não, vou começar na clínica. Por quê? Eu atendo a comunidade surda e eu comecei. Minha primeira vez que veio um surdo, não vou falar nome, né? Não vou falar as características. Ele veio a primeira vez, ele estava com muitos problemas, ele tinha depressão. Aí antes, ele tentou suicídio. Aí a depressão dele era muito séria. Aí ele continuou um ano, mais de um ano, de tratamento. Só que ele começava, o tratamento parava, voltava, parava, voltava. Até hoje, né? O tratamento dele é assim. Ele volta e para. Ele volta, né? Aí o jeito dele é bom. Ele mudou. Ele tem recaídas. Às vezes melhora, às vezes piora. O que ele tem é sério. Mas eu lembro que quando ele começou, nossa, eu pensava como que eu vou fazer, por quê? Porque o problema, né, dele ter tentado se matar, fiquei muito triste, como que eu vou fazer? Mas, ufa, consegui. Ele foi desenvolvendo, ele foi melhorando. Aí eu falei muitas coisas com ele que não pode. Até hoje o tratamento dele, eu encontro ele às vezes, né? E resumindo, ele está feliz, ele conseguiu se Você conseguiu desenvolver. entender a sinalização dele? Foi confortável? Foi tranquilo para você? Qual que foi o sentimento? Sim, ele está bem, né? Hoje ele está melhor. Antes, por exemplo, quando ele vinha e voltava, mas antes, quando ele começou, ele estava péssimo. Era profundo, profundo, era muito ruim, não era péssimo. Hoje, ele conseguiu trabalhar. Ele tem depressão? Depressão, como eu te falei antes, é uma doença. Ela não some assim. Pum, não passe de mágica, não. Ela não some assim. Tem depressão, mas ele está melhor. Porque alguns problemas, alguns traumas, né, como eu te expliquei, ele tem alguns traumas ainda. Mas o jeito dele é importante. A depressão é emocional, é do consciente. Mas, por exemplo, tem nosso corpo, por exemplo, como que eu vou te explicar? Internamente, as estruturas cerebrais, às vezes nós precisamos de remédio para nos ajudar. Porque eu esqueci a palavra, eu esqueci o sinal. Estruturas cerebrais, qual que é o certo? Mas nosso corpo, né, internamente, falta hormônios. Então a depressão, ela não é só emocional, ela também é do consciente. O problema é que, infelizmente, as pessoas falta hormônio. Às vezes é pouco. Nas mulheres, por causa da TPM, tem alguns transtornos que o nome é TDPM. É um transtorno próprio das mulheres. Né? Naquele período menstrual, elas ficam com o nervo à flor da pele, é superior. É normal ficarem nervosas, mas algumas, elas têm um nervo superior, que é a TDPM, que é diferente da TPM. É um transtorno que acontece no período menstrual. É um nervo além do normal. Elas têm vontade de morrer, elas não querem nada com a vida. Acontece.
Uau! E eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Já? Ok, tudo bem. Então, gostaria de agradecer imensamente a Bruna pelas explicações que ela nos trouxe, principalmente sobre a profissão dela. Nós, surdos, temos dificuldade em encontrar um espaço bilíngue, um espaço que atenda em Libras, e a SMG trouxe essa discussão, esse debate muito válido, para esclarecer também, principalmente, como é feito o trabalho do psicólogo. Nós dois vamos encerrando aqui, mas não se esqueçam de curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal no YouTube e também compartilhar com todos os seus amigos. Até o próximo vídeo, um grande abraço.